essas suas críticas ao governo e à esquerda tem feito muita gente apontar o dedo para você e dizer que você é conservador. Te incomoda? Eu queria saber, como uma contra-pergunta, o que seria eu, um cara de direita? Eu sou um cara a favor do livre mercado, da livre iniciativa, da propriedade privada, da diminuição do Estado, da diminuição dos impostos. Eu acho que 95% das pessoas são assim. Agora, eu não me considero um cara de direita. Agora, acho que uma esquerda caricata, socialista bolivariano está aí, sabe? O Fórum de São Paulo existe, vai estar instaurando-se aí, se reunindo agora. Tinha que ter uma auditoria. Se a gente fizesse uma auditoria no Fórum de São Paulo, a gente causava um impeachment pelo menos em 18 republiquetas dessa América Latina. Por quê? Porque eles têm, além de associação com o crime organizado, com as Farc, com o MIR, eles põem a soberania de cada país, inclusive o nosso, abaixo do Foro de São Paulo. Isso a imprensa tinha que investigar e a sociedade civil teria a obrigação de cobrar isso, porque este é o ponto gravitacional, o epicentro do furacão chama-se uma coisa, Foro de São Paulo. Enquanto não resolver o Foro de São Paulo, a gente vai estar refém de uma organização muito bem estruturada que todo mundo já fala com uma certa naturalidade, a Unasul, tem bandeira, é vermelha, ó. E outra coisa, é claro que o comunismo é super anacrônico. Agora, infelizmente, a América Latina é muito anacrônica e compatível a tudo isso. Então é melhor a gente acordar, porque na verdade o buraco é muito mais embaixo. Isso é muito importante, sobretudo na esquerda, né? Que é onde muitas vezes aparece o risco de não se respeitar a democracia, né? Apareceu tantas vezes, né? E foi bonito ela responder assim. Porque a ditadura no Brasil foi de direita, né? Não, eu sei, eu fui vítima direta. Eu sei, por isso que eu estou dizendo. Eu fui vítima direta, não, indireta também, como todos, mas direta, né? Fui preso, exilado, sofri, todo mundo sabe. A gente até hoje usa as fotos do Caetano. É verdade. Mas eu estou dizendo, o problema não é esse, o problema é que quem lutou pela democracia e não tem uma vinculação com as ideologias de esquerda, é puramente democrata. Já os que têm vinculação com as ideologias de esquerda são, às vezes, perigosamente atraídos por ideias não democráticas e, muitas vezes, consideram a democracia uma formalidade burguesa que precisa ser superada. Eu, pessoalmente, quando isso acontece, eu me sinto um liberal inglês. E aí? Você ficou 2 meses preso, Dois meses preso, muito. Conte, você consegue falar sobre isso com naturalidade hoje? Eu saí muito revoltado na época, Gabi, muito revoltado. Você pensou até em suicídio? Não, pensei em virar um andarilho de rua, pensei, sei lá, não teve motivação a vida para mim. Felizmente, a base estrutural que eu tenho de família fez com que eu levantasse a cabeça, cuidasse das minhas lojas e crescesse, enfim. Mas eu saí de lá arrasado. Amado, hoje, em épocas de comissão da verdade, você não tem vontade de ir atrás desses caras? Você não tem esse desejo de fechar essa história da sua vida? Sinceramente não, sabe, Gabi? Eu acho que eu estava fazendo uma coisa errada também, eu acho que... O que você estava fazendo de errado? Não, eu acho que eu não tinha que de estar brigando contra o governo. O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força, com as armas nas mãos. Nós podíamos ter virado uma Cuba, se tivesse acontecido. Será, ou não? Será? Será que não? Eu vim aqui hoje para colaborar para a apuração da verdade, porque eu deponho na condição de ex-militante da Ação Popular, AP, e cheguei a vice-presidente da UNE em 1965, na primeira gestão de reconstituição da UNE, que foi extinta pela Lei Suplicy, e acabei preso em Fortaleza, como muitos aqui sabem, e quem não sabe, fiquei no 23º Batalhão de Caçadores em 2 meses e pouco de férias. E nessa condição é que eu posso dar um depoimento do que acontecia naquela época.
A primeira coisa que eu digo é por que essas pessoas que querem estabelecer a Comissão da Verdade não dialogam comigo. Mas eu fui peixinho pequeno, eu fui lambari. Mas se nós pegarmos Luiz Mir, o Gabeira e vários outros, não vou perder tempo citando, todos deram depoimento dizendo que aqueles movimentos contra a ditadura não tinham a mínima intenção de colocar o país num Estado democrático. Num Estado, principalmente, que eu vejo alguma diferença entre democracia e liberdade, depois eu, se for tiver tempo, esclarecerei. Num Estado de liberdade, principalmente da liberdade individual. Todos sabíamos, desde o início, que o que se pretendia estabelecer aqui era uma república socialista do Brasil, aos moldes de Cuba e talvez pior, dada exatamente a resistência que todos víamos de parte das Forças Armadas brasileiras, que não agiram como as cubanas. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, né? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa, né? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente, né? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, né, na minha posição, Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado. Olá. Eu vim aqui para colocar aqui depoimento aqui de um ex-esquerdista, né? Eu já fui aí a pessoa que já fiz apologia para a esquerda. Eu já achei aquilo tudo bonito, né? Pra mim era bonito. Tipo, olhava para aquela história assim e sempre pensava assim, né? Puxa, olha só. O dia que a gente conseguir instalar o socialismo no mundo, olha só que legal. Vai ser o paraíso na Terra. No entanto, quando você vai estudar a própria história das pessoas que estiveram à frente dessa ideologia, você vai notar com toda clareza que é impossível você implantar um mundo bonitinho, né? Tudo certinho e justo, quando você vê o que aconteceu de fato.
por pessoas que acreditavam nessa ideologia quando estavam o que eles fizeram quando eles estavam no poder, né? Você tem aí milhões e milhões de mortes. Você tem lá na China morte para todo lado lá. Era um negócio, o cara proibia lá na União Soviética também, lá os caras proibiam, perseguia budista, não podia ser budista porque a religião era uma coisa que atrapalharia o Estado. Não podia ser qualquer religião que tivesse lá. Vou falar só budismo, porque se eu falar outra religião famosa aí, que anda sendo atacada de todos os lados na atualidade, né, principalmente na internet. Fora da internet até tá quieto até. Agora na internet tá um negócio que se sair da internet e ir pro mundo afora aí, as pessoas que fazem parte, que defendem essa religião, vão parar em campo de concentração como sendo malucos, assassinos, homofóbicos, perseguidores dos outros e uma ameaça à humanidade. Que é isso que está acontecendo na internet atualmente. É o que falam sobre os seguidores dessa religião aí. A maior religião do mundo. Eu não sei qual é a fonte, qual é a origem dessa ideologia que surgiu aí dizendo que a maior religião do mundo é a mesma que atrapalha o mundo. Está atrapalhando, tem que acabar, tem que calar quem segue esse treco aí, tá bom? Ah, você é dessa religião, então você é um atrasado, você é um estúpido, imbecil, você é burro, blá blá blá, né? Ah, eu nunca vi ninguém falar isso. É porque você não tá. É porque é como eu falei antes, né? Na grande mídia não tá esse negócio. E a grande mídia, o que ela faz? Se a grande mídia começar a falar um treco desse, as pessoas vão reagir, porque as pessoas, como é que eu posso dizer? As pessoas se confessam integrantes dessa religião. Só que a mídia, eu noto na grande mídia um grande silêncio. Pega aí recentemente ali lá na Nigéria, tá havendo uma matança dos integrantes dessa religião aí. Lá na China sempre houve, até agora. Falam que está crescendo pra caramba, mas não fala que o Estado está controlando, né? Então não adianta, o Estado está controlando. O Partido Socialista lá, o pessoal né, o pessoal da esquerda socialista continua lá comandando. Eles é que decidem o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Daí que vai se reunir, vai ter lá um cara cuidando lá na reunião. E aí você tem que transformar a sua religião, né, numa coisa que é controlada pelo Estado. Você já viu algum esquerdista reconhecer alguma coisa que ele está errado? Ele nunca vai reconhecer, ele está sempre certo. Eu falo isso porque eu era assim também. No meu tempo de petista, na época que estourou o negócio do mensalão ali. O que eu dizia quando estourou o mensalão? Eu dizia que aquilo tinha que fazer mesmo para chegar na revolução. Eu dizia que estava certo, cara. Para você ver a mentalidade, né, de um petista, de um esquerdista. Eu falava que aquilo ali estava certo, cara. Porque o capitalismo já tinha roubado e explorado as pessoas durante muitos anos. Então o mensalão era a cobra pequena, era bonito até, era em honra, né, da revolução. Então olha bem, né, aquela podridão que estava ali, eu elogiava ainda, eu achava bonito. Olha só, eu acreditava mesmo, olha só, o PT de fato está fazendo a revolução no Brasil, olha só, né? Então, sei lá, cara, eu não vou ficar aqui dizendo que você tem que abandonar a esquerda, que não vai adiantar, você não vai abandonar. Eu levei anos enxergando as evidências e continuava defendendo.
Aqui é a carta do Carlos A. Júnior. O senhor já foi comunista. Que acontecimento serviu para precipitar aquele estalo e fazer com que o senhor chegasse à conclusão que o comunismo não era a saída? Muito bem. Essa é uma história muito complicada, mas o primeiro sinal de que aquilo não prestava, eu obtive já praticamente no primeiro mês, né, de participação no Partido Comunista. Note bem que dentro do partido eu era peixe pequeno, eu era o que eles chamavam tarefeiro. Tarefeiro é o sujeito que só obedece ordem e não discute, né? Mas acontece que o próprio sujeito que me cooptou para entrar no partido, sempre me cooptou, nós entramos, havia uma base comunista ali na Folha de São Paulo, nós tínhamos nossas reuniões, nossas atividades, mas logo em seguida aparece um sujeito muito sinistro do comitê estadual, dizendo o seguinte, olha, o companheiro fulano de tal, ele arrumou uma amante que nós temos razões para suspeitar que será agente do DOPS. Então, nós temos que isolá-lo durante algum tempo, enquanto nós investigamos esse negócio. E simplesmente delegou 3 voluntários, entre os quais este que vos fala, para localizar um lugar onde depositar o sujeito. Em suma, era quase um cárcere privado, né? E, naturalmente, não fui eu que achei, mas um dos 3 acabou achando um barraco numa favela, que eu lembro que você andava até o zoológico de São Paulo, depois andava mais outro tanto e mais outro tanto. É um lugar que eu nunca mais conseguiria achar. E depositamos o sujeito lá, e de vez em quando íamos lá levar cigarro para o sujeito. Eu sei que passou um tempo, né, daí eu fui desligado dessa missão e esqueci o assunto. Daí estou eu um dia lá, nessa época eu trabalhava no jornal Notícias Populares, que é jornal sangrento, que pertencia à Folha de São Paulo. E estou eu lá sentadinho e escuto 2 companheiros do partido, um dizendo para o outro assim: sabe quem estava aí na portaria? Aquele filho da puta do fulano de tal, que era justamente aquele que me havia convidado para entrar no partido. Nós não deixamos nem entrar no edifício. Em suma, o sujeito, por uma suspeita que ela jamais se confirmou, ele tinha sido excluído não somente do partido, mas excluído da profissão. Passa mais um tempo, estou eu lá tomando um cafezinho num bar na frente da Folha de São Paulo, e entra o sujeito magro, barbudo, esfarrapado, um verdadeiro mendigo. E vem falar comigo. E eu, como bom militante, leal ao partido, virei as costas. O cara não quis nem conversar com ele. Foi uma semana depois que eu comecei a pensar. Falei, olha, não só eu sou um filho da puta, mas todos esses são filhos da puta. Quer dizer, isso aqui é um ambiente de uma moralidade baixíssima, no fundo, tão ou mais repressivo do que aquela ditadura que ele condena. E eles vivem se queixando de que são excluídos e são, como é que se diz, escorraçados da sociedade, mas eles fazem isso com uma técnica e fazem com uma satisfação sádica enorme. Esse foi o episódio que me botou a cabeça para funcionar. Mas mesmo assim, eu sou muito burro. Eu levei muitos anos ainda para tirar a conclusão, porque mesmo depois que eu me afastei do partido, eu estava envolvido naquela atmosfera esquerdista que domina a imprensa. Dominava já naquela época. A imprensa inteirinha era esquerdista. Havia ainda naquela época articulistas de direita importantes. Eu me lembro, por exemplo, do Lenildo Tabosa Pessoa, que trabalhava no Jornal da Tarde. Escrevia uns artigos muito bons no Jornal da Tarde. E eu me lembro que o Lenildo era odiado pela redação inteira, pelo simples fato de ser direitista. O único direitista que não era odiado, que eu me lembro, era o Carlinhos Brickman, que era um sujeito gordo, tamanho de uma porta na altura e na largura. E que era um sujeito tão simpático que ninguém conseguia ficar com raiva dele. Então o perdoavam por ser direitista e até malufista, parece que se dizia. Mas, em geral, a atitude das redações contra pessoas conservadoras era extremamente hostil. Isto já no tempo da ditadura, tá certo? Então, a gente, envolvido nessa atmosfera de esquerdismo geral, ainda levei muitos anos para chegar às conclusões. Acho que foi só uns 5 ou 6 anos depois desse episódio que eu decidi que estava na hora de começar a ler livros direitistas, porque até então eu tinha me intoxicado do manual de marxismo-leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, das obras do Caio Prado Júnior, né, das obras do Georg Lukács, e
havia dois autores de muito sucesso na nova esquerda, na época, que eram Paul Baran e Paul Sweezy, os dois. Enfim, tinha uma infinidade de livros comunistas. As obras de Lenin eu li um bocado nesse período. Ou seja, tinha passado 7 anos me intoxicando de comunismo, e daí me deu um estalo. Falei, pô, mas por que eu não leio os caras do outro lado também? Né? Daí que eu comecei a ler alguns pensadores conservadores na medida em que os encontrava. Porque você veja, este pensamento conservador, ele é tão excluído no Brasil que você tem dificuldade até de saber quais são os autores. Quando se publicou, 3 ou 4 anos atrás, esse famoso Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, feito por 106 professores, pagos a peso de ouro pelo governo brasileiro, o que eles fazem? Todos os autores importantes do mundo conservador estavam excluídos. Então, existe uma barreira, você nem tem acesso a isso, você não chega a saber. Então, eu, com muita dificuldade, fui encontrando um autor ou outro. Você veja, a burrice imperante e que se impregnou na minha pessoa era tão grande que eu levei... Ainda 20 anos depois é que eu fui ler, por exemplo, Russell Kirk, que era vamos dizer, o grande teórico, inspirador aqui da ala conservadora do Partido Republicano. Mas na época eu li, por exemplo, o Ortega y Gasset, eu li o Joseph de Maistre, eu li o que havia ao alcance. Né? E aos poucos fui vendo que não eram os monstros que se diziam, que ao contrário. Monstro era Georg Lucas, que vivia puxando o saco de Stalin, mudava de ideia sempre que o Stalin mandava, assim por diante. E foi isso que foi mudando gradativamente a minha posição. Eu não consigo nem datar, né, o dia em que, vamos dizer, realmente eu rompi com o esquerdismo inteiro, mas foi gradativo, porque eu lembro que até uns 10 anos atrás eu ainda tinha algum respeito intelectual por autores de esquerda. Hoje não tenho mais respeito nenhum, porque vejo que não merecem. Dizer que Marx é um vigarista é pouco. Marx é um charlatão integral. Tudo que esse homem escreve é falsificado, cada linha. Quanto mais você estuda, mais você vê isso. Agora, no começo, é difícil você perceber isso por causa da autoridade, do prestígio imenso que tem. Agora, quanto tempo leva, vamos dizer, um jovem brasileiro para ele escapar dessa atmosfera que é dominante e imperante, que está por toda parte, e começar a raciocinar? Né? Quer dizer, isso é que nem o peixe. O peixe não consegue saber o que é água porque ele nunca esteve fora da água, então não tem meio de comparação. Isso, para um estudante brasileiro, é um dos maiores desafios.